A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma sessão dos Evangelhos, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Já falamos sobre Mateus e Marcos, e hoje reserva para nós falarmos um pouco a respeito de Lucas, que é o terceiro livro do Novo Testamento. Ele é o mais longo dos evangelhos sinóticos, né? Que são os evangelhos incomuns, que são Mateus, Marcos e Lucas. Ele é escrito, o evangelho de Lucas, ele é escrito num rigor de um refinado, de um autêntico pesquisador. Esse livro, ele apresenta Jesus aqui como um salvador universal. Já vamos ver isso desde a genealogia. Já vamos comentar um pouco a respeito disso daqui a pouco. Ele vai trazer uma forte ênfase na misericórdia e no alcance aos marginalizados. E junto com o livro de Atos dos Apóstolos, ele compõe uma obra de 2 volumes, que narra aí o início do cristianismo. Queremos entender o início do cristianismo, temos que entender tanto o Evangelho de Lucas como Atos dos Apóstolos. O Evangelho de Lucas, o seu autor, ele é o próprio, segundo a tradição cristã. Ele é atribuído a Lucas, né, que tradicionalmente ele é chamado como o médico amado. E este Lucas foi aquele médico companheiro nas viagens do apóstolo Paulo. Provavelmente ele era um gentil, não um judeu, mas sim convertido, né, ao cristianismo, e ele era instruído na cultura grega. A metodologia do evangelho, diferentemente de algum outro que foi testemunha ocular direta do ministério de Jesus, ele não foi, mas ele realizou ali uma entrevista com Maria, apóstolos, e compilando informações detalhadas, em ordem que produziu um relato muito preciso. E assim ele vai dizer logo no começo do Evangelho que ele foi um pesquisador, né? O objetivo do Evangelho de Marcos, ele escreveu a um público com pensamento helenista, grego e gentil, que possivelmente foi para um patrono, Teófilo, para confirmar ali a fé cristã. Vai mostrar que a salvação aqui não é apenas para os judeus, mas ela é uma salvação universal, que é para todos os povos, judeus, gentios, e não apenas restrito a um grupo, a uma tribo distinta, mas ele era universal para todos aqueles que crerem. Vai fazer uma defesa apologética, ele vai defender ali o cristianismo perante o mundo romano, mostrando aqui que Jesus ele veio resgatar o perdido. As características teológicas e literárias, vamos ver ali a valorização das mulheres. Lucas dá destaque singular às mulheres no ministério de Jesus. Vamos encontrar aqui falando de Maria, de Isabel, de Ana, de Maria Madalena e outras também. Ele dá ênfase na oração e no louvor. Lucas aqui ele vai relatar momentos de oração de Jesus com mais frequência do que os outros evangelhos, que foram Mateus e Marcos, né? Os evangelhos sinóticos. Ele é um médico, como já foi falado, um médico historiador ou pesquisador. O texto ele é rico em detalhes cronológicos, conectando a vida de Jesus com os eventos e governantes, né, da história romana. Por exemplo, vamos ver ali o censo, que você vai encontrar aqui no Evangelho que segundo escreveu Lucas. Parábolas únicas, o Evangelho que contém a parábola mais famosa, que assim chamada a parábola do bom samaritano, que fala sobre a misericórdia. A parábola do filho pródigo. Ali junto ali tem aquela chamada
conexão entre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, que alguns chamam ali, que é a seção dos achados e perdidos. O foco ali no Filho do Homem, apresenta Jesus como um homem perfeito e salvador universal. Vamos ver ali a sua genealogia de Jesus, que em Lucas, diferentemente de Mateus, a genealogia de Mateus, ela começa em Abraão, né, e vai até José. Começa de cima para baixo, dando ênfase principalmente na realeza. Diferentemente de Marcos, do Evangelho de Marcos, ele começa de baixo para cima. E ele vai não até Abraão, ele vai até Adão. Agora, uma coisa interessante é que é quase de bom senso de muitos historiadores e teólogos, que a genealogia de Lucas, ela vai ser a genealogia de Maria. Logo que ali vai começar como José, mas segundo a tradição daquela época, a genealogia não poderia começar com o nome de homens, e aí eles colocaram José, e que seu pai, ali diferentemente, se você ler lá no Evangelho de Mateus, o pai ali de José é Jacó, e aqui em Lucas, o pai é diferente, é Eli. E segundo a tradição, Eli era pai de Maria. E naquela época, a tradição um pouco diferente de hoje, quando se casavam, o sogro é como se fosse um pai. Então eles colocaram ali José, mas sendo a genealogia de Maria. Porque segundo a tradição, Eli era o pai de Maria. E aquela genealogia ali, ela não vai dar ênfase tanto aos reis, assim como foi dado no Evangelho de Mateus. Aqui vai falar de alguns reis, mas vai dar ênfase, vai falar do povo, mostrando porque aqui no Evangelho de Lucas, ele é o Filho do Homem. Então ele não quer aqui mostrar a realeza, mas quer mostrar o homem comum. E o interessante é que ele não para em Abraão, porque Mateus quer mostrar que ele veio dos judeus, do povo hebreu. Lucas não. Lucas quer mostrar que ele é um salvador universal. O importante para ele aqui não é só os judeus, mas é a raça humana. Por isso que ele não vai só até Abraão, mas ele vai até Adão. E depois de Adão, Deus. Então essa é a genealogia. Se você ler ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, você vai ver, segundo muitos, né, a genealogia de Maria, que é assim, tanto José, que é a sua genealogia da realeza, aqui vamos ver também Maria, também vindo da mesma tribo também, mas não dando ênfase na realeza, mas que todos eles pertenciam à mesma tribo, que vieram aqui da tribo de Judá. Agora o interessante que vamos perceber aqui é que Jesus, como sendo aqui, ele é o Filho do Homem. Então ele não vai dar ênfase aos reis, mas ao homem comum. Vamos encontrar aqui uma estrutura da viagem. E Lucas dedica grande parte do Evangelho em uma longa viagem de Jesus para Jerusalém, que é centralizando ali a sua missão. As 5 sessões do livro de Lucas. O Evangelho de Lucas ele pode ser dividido também em 5 sessões principais. Que é a introdução da infância, que é do capítulo 1, que vamos ver um prólogo, né, do nascimento, ali, um resumo do nascimento de João Batista e Jesus, e a preparação para o batismo, e vamos ver ali também a tentação. Vamos ver também o ministério, né, o ministério na Galileia, o início da pregação, dos milagres e o ensinamento de Jesus ali na Galileia. Vamos ver a viagem a Jerusalém, ao longo do relato, a viagem onde Jesus ensina parábolas focadas na misericórdia e no discipulado.
ministério de Jesus, o ministério em Jerusalém, onde ensina no templo e entra ali onde ele vai entrar em confrontos ali com muitas lideranças. E a paixão, que é a morte e a ressurreição, lá no capítulo 22. Ali com mais ênfase nos eventos finais. É o relato peculiar dos discípulos ali de Maús e a sua ascensão. Então, o evangelho de Lucas, resumindo, é o evangelho que vai falar do Filho do Homem. É o evangelho que vai dar ênfase na genealogia de Jesus, mas vindo aqui de Maria, que vai falar de parábolas que você não vai encontrar em outros locais. E esse Lucas foi um pesquisador, que foi o mesmo que escreveu Atos dos Apóstolos, um médico, um homem muito bem preparado. Então esse é um resumo do evangelho de Lucas, o evangelho mais longo dos outros evangelhos. E passando agora um pouco para o evangelho de João, que o evangelho de João ele é o quarto dos evangelhos canônicos. Ele vai se destacar assim, por sua profunda, por uma profundidade teológicas, porque diferentemente dos outros evangelhos, os outros evangelhos querem falar do que Jesus fez. E o evangelho de Lucas, diferente dos outros, ele quer falar o que Jesus é. Então ele é carregado de doutrina teológica. Por isso que ele vai começar de uma maneira profunda. Porque havia ali umas dúvidas ali qual que era a genealogia de Jesus, se Jesus veio mesmo de Abraão, se Jesus era mesmo dessa tribo. E João, ele vai deixar um pouco fora, ele não vai falar sobre genealogia. Porque enquanto os outros estão ali lutando para provar que Jesus é o Messias pela genealogia, João vem dizer que Jesus ele é o Messias não pela genealogia, mas porque ele é o Verbo, mas porque ele é o Filho de Deus. Por isso que o Evangelho de João já vai começar logo dizendo que desde o princípio era Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Carregado de doutrina, de uma defesa teológica ali. Ele está focando aqui na divindade de Jesus Cristo, em sua natureza como Filho de Deus enviado pelo Pai. Diferentemente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e João ele vai oferecer aqui um relato mais espiritual e reflexivo da vida de Jesus. A autoria, tradicionalmente é atribuída a João, o apóstolo, né? O discípulo a quem Jesus amava. Esse evangelho ele foi o último livro a ser escrito, o último evangelho e o último livro da Bíblia a ser escrito. Diferentemente como muitos pensam, que foi o livro de Apocalipse, que foi o último livro. Não, o último livro a ser escrito foi o evangelho de João, que ele é chamado do discípulo a quem Jesus amava. Ele foi escrito provavelmente em Éfeso, ali no final do século 90, no século I, ali entre o ano 90 e 95 depois de Cristo, depois dele ter saído da ilha de Pátimo, que tentaram matar a João, mas João não foi morto e teve aquela visão maravilhosa que é o livro de Apocalipse. Depois ele vem pastorear aqui em Éfeso. Em Éfeso era uma cidade filosófica. Então você vai perceber que é por isso que ele vai começar logo dizendo o seu evangelho, chamando a atenção, falando sobre o verbo, sobre o logos, que foi trabalhado por Heráclito, foi trabalhado por muitos outros, era trabalhado por muitos outros filósofos, como o logos ali era a essência da razão. E ele vem dizer aqui que Jesus ele é o logos, ele é o verbo, ele é a essência de Deus, ele é o próprio Deus. Destinatários aos judeus, né, convertidos, que possivelmente no contexto de uma comunidade grega. O perfil aqui do autor ele apresenta como uma testemunha ocular direta, como uma profundidade íntima e uma intimidade com Jesus, e
como já foi falado, um estilo aqui mais reflexivo e teológico. O prólogo, ou a apresentação de João, é uma introdução poética e densa que define a teologia do Evangelho. Como foi falado, o Logos, o Verbo. Jesus é introduzido aqui como Logos, a palavra, o Verbo, que existia no princípio e que estava com Deus e era Deus. Ele vai falar aqui da encarnação do Verbo, que se fez carne e habitou entre os homens. O tema principal, dos temas principais aqui, que estabelece Jesus como Criador, como a luz que brilha nas trevas, e é o revelador definitivo de Deus. O propósito aqui de João, o objetivo principal, né, está explicitamente declarado pelo autor, que esses foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 30 ao 31. É um evangelho focado em gerar fé e discipulado. Conteúdo em destaque, o Evangelho de João ele é organizado em 7 sinais, ou milagres com significado profundo, que é as 7 declarações que eu sou, que são 7 sinais. Lá no capítulo 2 ele vai dizer que ele é a água e o vinho, que no capítulo 4 ele vai dizer que ele é a cura do filho do oficial, e lá em Betesda ele vai ser a cura do paralítico. Pois ele vai no capítulo 5 a multiplicações dos pães, e também ele caminha sobre as águas. Ele vai lá no capítulo 9 curar o cego de nascença, e vamos ver a ressurreição de Lázaro. Isso você vai encontrar aqui no Evangelho de João. E o 7 eu sou. Depois dos 7 sinais, o 7 eu sou, onde ele vai dizer que ele é o pão da vida, que ele é a luz do mundo, ele é a porta, ele é o bom pastor, que ele também que ele é a ressurreição à vida, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ele é a videira verdadeira. O 7 eu sou. Destaques, né? Conversas individuais, como conversas profundas, como Nicodemos. Dessa conversa de Jesus com Nicodemos, que nós temos o texto áureo da Bíblia, onde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, para que todos aqueles que nele creem não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta palavra foi proferida para Nicodemos, e aqui nós temos o texto áureo da Bíblia, onde Nicodemos vai procurar Jesus para ver se realmente ele é o mestre. E como Nicodemos também se achava o grande mestre, ele vai ter aquela conversa com Jesus, e Jesus vai dizer para ele que ele tem que nascer de novo. E aqui que nós vamos ter também aquela conversa com a mulher samaritana, célebre conversa, aonde Jesus manda os discípulos ir comprar comida, e ele vai conversar com a mulher. Acredita-se, eu acredito também, que muitos dizem que ficou só Jesus e a mulher. Mas se ficou só Jesus e a mulher, quem viu essa narrativa, viu esse contexto, para que pudesse escrever assim tão detalhadamente? Eu acredito que um discípulo ficou, sim. E esse discípulo é aquele que Jesus amava. E quem é? João. E você vai encontrar esta passagem só no Evangelho de João. Então eu acredito sim que João ficou para detalhar esse grande milagre, essa grande narrativa aqui, dessa conversa aqui. Vamos encontrar também lá no capítulo 17 a oração sacerdotal de Jesus, que é uma das orações mais lindas da Bíblia. Vai falar sobre a paixão também e a ressurreição de Jesus. Diferença com os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. O foco de João ele é mais teológico, cristológico. Ele vem aqui dizer quem é Jesus, enquanto os sinóticos são mais na narrativa do que Jesus fez.
conteúdo, 90% do conteúdo ele é exclusivo só do Evangelho de João, sem as parábolas tradicionais, mas com curtos discursos. A sua cronologia, João registra aqui 3 Páscoas, e é dentro dessa 3 Páscoas do Evangelho de João que nós acreditamos que foi 3 anos de ministério, porque foram registradas 3 Páscoas na vida de Jesus. Enquanto os evangelhos sinóticos focam apenas em uma. É pelo Evangelho de João que nós acreditamos que o ministério de Jesus terreno foi 3 anos aproximadamente. A Cristologia apresenta, aqui no Evangelho de João, a Cristologia, ele apresenta Jesus abertamente divino, desde o início. Jesus aqui ele é o Filho de Deus, Jesus aqui ele é o Rei. E interessante que em cada capítulo de João, ele vai dizer quem é Jesus. No capítulo 1, ele é o Verbo eterno, o encarnado, ele é o Cordeiro de Deus. No capítulo 2, João vai dizer que Jesus ele manifesta glória nas bodas de Canaã e purifica o templo. No capítulo 3, ele é o mestre que ensina, que ele vai ensinar Nicodemos sobre nascer de novo. No capítulo 4, ele é o salvador dos samaritanos, onde ele vai falar com a mulher samaritana. No capítulo 5, ele é o Senhor que cura no sábado e afirma a igualdade com o Pai, quando ele diz que o Pai trabalha até agora, se o Pai trabalha, ele também trabalha. No capítulo 6, ele é o pão da vida e ele é o que caminha sobre as águas. No capítulo 4, no capítulo 7, ele é a água viva, lá na festa dos tabernáculos. Aqui no capítulo 8, ele é a luz do mundo, ele é o libertador, ele é a verdade que liberta, ou que libertará. No capítulo 9, ele é a luz que dá visão ao cego de nascença. No capítulo 10, ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. No capítulo 11, ele é a ressurreição e a vida. É aqui que ele vai dar vida a Lázaro. No capítulo 12, ele é o rei que entra em Jerusalém e o grão de trigo que morre. E no capítulo 13, ele é o servo que lava os pés e dá novo mandamento. No capítulo 14, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é a promessa também do Espírito Santo. No capítulo 15, vai dizer que ele é a videira verdadeira. Ele é o amigo que escolhe. No capítulo 16, ele é o consolador anunciado. No 17, ele é o sumo sacerdote, aquela célebre oração sacerdotal. No capítulo 18, ele é Jesus, o rei, lá no interrogatório, no jardim. No 19, ele é o rei crucificado, onde ele vai dizer que está consumado. No capítulo 20, ele é o ressuscitado, onde ele vai aparecer ali para Maria e os discípulos. E no capítulo 21, ele é o Senhor restaurador. É aquele que vai restaurar amanhã e vai restaurar aqui Pedro. Então, este é o Evangelho de João. Um evangelho que tem como particularidade mostrar quem é Jesus. Um evangelho diferente dos evangelhos sinóticos, dos evangelhos comuns. É um evangelho que vai ter aqui um cunho teológico, uma defesa teológica. E João estava muito preparado para isto, para mostrar quem é Jesus, não apenas por sabedoria, mas também por intimidade de ter estado ao lado de Jesus. Então este é o evangelho que nós terminamos agora, a sessão dos 4 evangelhos. Falamos sobre Mateus, sobre Marcos, sobre Lucas e falamos agora sobre João. Depois falaremos aqui sobre Atos dos Apóstolos na próxima sessão. Mas aqui nós terminamos os 4 evangelhos. Nós falamos evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas repetindo, é apenas um só evangelho. É o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus e até a próxima.